Boa noite, pessoal. Ai, meu Deus, meu short ridículo aqui aparecendo. Não pode, Fernanda. Porque nós aqui é igual o Jornal Nacional, entendeu? Daqui pra cima tá arrumada. Na parte de baixo tá, tipo, só descalça, só de pijama, né? Com aquela... Meu celular se matou. Meu celular se matou, meu Deus. Peraí. Oi, pronto. Ai, meu Deus, esse tripé tá cada vez mais maluco. Peraí, deixa eu arrumar. Estão me ouvindo, pessoal? E aí, Sheila, Bruna? Vocês dão risada, né? Eu sou muito atrapalhada, gente. Peraí que esse negócio tá me aquecendo. Hoje tá um calor. Vai tá um calor. Gente, a live de hoje vai ser muito massa. É, tá tudo bem aí, vocês estão rindo, né? Meu celular tentou suicídio aqui. Hoje a live vai ser com o Bruno. Quem é Bruno? Ai, meu Deus, ele vai querer se matar de novo. O Bruno do perfil Advogado Atuante. Gente, eu vou esperar ele pedir aqui pra começar a live. Deixa eu ver se ele já pediu. Cadê? Ih, nossa, ai, quebrou tudo meu celular. Não sei o que tá acontecendo, gente. Ó, ela virou a câmera. Acho que essa queda não fez muito bem pro meu celular. Aí, ó. Bruno, eu vou mandar o pedido pra tu. Se você quiser e puder, você entra. Que música é essa? Isso aqui, ó, pra quem não conhece, Não conheço essa. isso aqui é uma música gaudéria, uma música gaúcha. Por que eu tô contando essa música gaúcha? A Maria Fernanda deve estar se perguntando. Porque amanhã os gaúchos comemoram o 20 de setembro, uma guerra que nós perdemos, mas a gente tem muito orgulho que a gente perdeu a guerra. E hoje nós, enfim, todo setembro a gente vai para a Harmonia, aqui em Porto Alegre, e no 20 de setembro, meu, sério, é feriado nacional aqui para nós. Feriado nacional pra vocês. Nossa, não é ótimo. Meus correspondentes do Sul falaram mesmo que amanhã era feriado, eu não sabia o que era, agora que você tá me contando, gostei. Exatamente. Boa, bem-vindo, Bruno, aqui na live. Meu celular já Obrigado, tentou suicídio Maria uma vez. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com a tua audiência, as pessoas que te acompanham. É uma satisfação enorme. A Maria Fernanda, eu tenho um carinho muito grande por ela. A gente vai contar um pouco mais dessa história, um pouco mais ali pra frente. E, nossa, muito obrigado mesmo por estar aqui hoje contigo, Maria Fernanda. Peraí, deixa eu só arrumar aqui o negócio. Gente, deixa eu começar essa live contando aqui pra vocês como eu conheci o Bruno, o que né, na vida, né? O que é... Porque, inclusive, tem tudo a ver com o que ele mesmo vai falar hoje, a questão de você... reconhecer, às vezes, humildade, enfim, tem toda essa questão que hoje nós vamos conversar. Mas, olha que interessante, como é que foi? Quando eu comecei o projeto do CAP aqui no Instagram, eu não tinha ninguém. Assim como todo mundo que começa um escritório de advocacia não tem cliente, na correspondência também não tem nada. Eu, quando comecei aqui, também não era diferente. Eu também não tinha ninguém, né? E aí, um dia eu assisti a live dele e eu mandei um direct. Eu falei, e ele tinha já várias pessoas, vários seguidores, perfil muito grande, com muito conteúdo publicado, muita coisa interessante acontecendo. Eu me arrisquei, porque eu falei, né, o não eu já tenho, então vou mandar uma mensagem para ele. O máximo que vai acontecer, ele vai me ignorar. Aí eu mandei uma mensagem falando assim, que eu até mandei um print para ele agora há pouco. Falei assim, na próxima live me convida, eu tenho um conteúdo interessante. E não é que ele respondeu, gente, para mim, a pessoa era mó famosa no Instagram. E ele respondeu. E aí a gente começou a conversar. E acho que no mesmo dia a gente já fechou a parceria, não foi? Foi, no mesmo dia. Da Fórum Delivery, foi, né? Foi no mesmo dia, assim. Tu falou comigo e eu, então partiu.
Então pronto. Foi uma noite, assim. Eu estava precisando de um correspondente em Porto Alegre, que eu estava trocando, meu colaborador de lá. E aí a gente conversando pelo direct, aí ele falou que era de lá. Aí beleza, já trocamos o WhatsApp e já fechamos uma parceria ali. E hoje, e já faz um ano que eu vi lá, que foi em agosto, que o Bruno, ele atende com exclusividade lá, Fórum Delivery em Porto Alegre. Todas as demandas são dele e a carteira é dele lá da Fórum Delivery. Então, assim, para vocês entenderem como foi que a gente se conheceu nessa vida de meu Deus aí. Gil, Muito boa legal. noite. Fala aí um pouquinho, Bru. Deixa eu tomar uma água. Não, então, é bem isso que aconteceu mesmo, né? A Maria Fernanda, ela falou comigo e tal. E, puxa vida, tu resgatou um negócio lá de trás, hein, Maria Fernanda? Sério, tipo, passa o tempo, a gente vai amadurecendo, né? A gente não vai envelhecendo, a gente amadurece com o tempo. E, gente, não tem nada de famoso nem nada. São pessoas que se conectam com pessoas através da rede social. E acho que é uma da parte da lógica da rede social é essa, né? São pessoas que estão ali. E Maria Fernanda, ontem na minha palestra, que eu dei aqui na Cidade Gaúcha aqui de Pelotas, eu comentei, inclusive, sobre você, né? Sobre essa nossa parceria. A Maria Fernanda, acho que nunca apertou minha mão. Acho não, tenho certeza, né? Nunca apertou minha mão. Nós vamos nos conhecer aqui em Porto Alegre este ano. E, cara, que legal, né? O poder das redes sociais, que a gente está se aproximando pessoas. E a Fórum Delivery, na verdade, ela faz muito esse trabalho, né? Ou seja, eu conheço colegas que contratam a Fórum Delivery para ser a sua parceira em âmbito nacional, né? Ou seja, para qualquer demanda que tenha, sei lá, preciso de um correspondente em Macapá, a Fórum Delivery tem. E eles vão estar sendo um parceiro do escritório para estar realizando essa diligência. Assim como você é de Porto Alegre. É muito louco esse poder, realmente. E aí, gente, o que aconteceu? Além dele virar o parceiro da Fórum Delivery em Porto Alegre, aí ele contou de mim para o Dr. Cristiano, que vai fazer um evento o mês que vem lá. E aí o Cristiano me convidou para fazer uma palestra lá. E aí, finalmente, a gente vai se conhecer no mundo touch, que é o que você fala, né? Exato, no mundo touch, exatamente, No mundo físico, muito louco isso, um ano. E aí eu falei pro Bruno, vamos fazer uma live? Meio que, tipo, para eu fazer uma entrevista com ele. Por quê? Gente, ele, né, trabalha como correspondente, mas ele é advogado, né? E tem o trabalho de correspondente para Fórum Delivery, tem outros clientes também em paralelo. Então eu pensei, pô, é legal para as pessoas verem como um advogado, porque tem muito correspondente que é bacharel, que é estagiário, eu mesmo sou bacharel, mas como um advogado se comporta como correspondente e concilia, né, o escritório de advocacia, concilia a correspondência. Então, a gente conversou vamos conversar mais ou menos sobre isso. E a primeira coisa que eu queria perguntar para tu, tô com a minha cola aqui, viu? Por isso que eu tô olhando aqui para baixo. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, Maria Fernanda. Não tem nada. Gente, é sério isso. Não tem nada programado. Eu não sei o que a Maria Fernanda vai me perguntar. Né? Tem alguma ideia do que eu vou falar e é só isso, né? Então, tipo, vamos ligar a câmera e sair conversando, que é isso que funciona. E vamos embora. Ó, entrou aí a Simone do Papo Trilegal, ela é minha aluna do CAP, e ela falou para mim que as cores do perfil dela tem algo a ver também com o negócio do Rio Grande do Sul, que eu não sei, claro, né? Verde, vermelho, as cores da bandeira gaúcha, tchê. Mas que barbaridade. E ela fez essa homenagem, muito legal, assim, ela é muito boazinha, a aluna lá. E aí, gente, as perguntas vão ser assim, viu, pronto? Tá? A primeira pergunta que eu tenho que fazer para tu é... Vamos lá. Ó, como na prática, se você souber se posicionar, tá? Como advogado, tal, e fizer um bom trabalho, como que a correspondência pode ajudar a prática na advocacia? Para quem está começando agora, se formou, está viajando, não sabe o que fazer com a OAB, não sabe nem como vai pagar os boletos da OAB, entendeu? Como que a correspondência pode ajudar o jovem advogado? Olha, o que eu posso dar uma dica para vocês, tá? Tenham processos e tenham atividades que te levem você para ir no foro. O que aconteceu muito comigo, Maria Fernanda, que me ajudou bastante, assim, até a ter mais clientes e tal, tipo, até mesmo para os conhecidos. Que muitas pessoas, às vezes, acham que tem que, sei lá, fazer uma estratégia de marketing para quem é desconhecido. Mas, na verdade, quem te compra é quem? Quem te conhece. Verdade. Então, assim, ó, tenham atividades que te levem a ir no foro. Porque no foro, onde é que o advogado
na cabeça das pessoas, onde é que o advogado tá? Tá ou no escritório ou tá no foro. Não tá no shopping, não tá na praia, não tem em outro lugar. Tá no escritório ou ele está no foro. Então, se você não está no escritório, qual é o lugar automaticamente que as pessoas batem ali o martelo? Ah, nossa, o Bruno, ele está no foro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ir ao foro, ou seja para fazer uma cópia, seja para, sei lá, fazer uma audiência com o preposto, seja para qualquer atividade, fazer um despacho com o juiz, não importa. É importante que, de alguma forma, você vá para lá, porque no início da carreira, Maria Fernanda, a gente não tem muito processo. As pessoas não conhecem a gente, sabe da nossa capacidade, né, da nossa competência, mas muitas vezes ficou com receio de, nossa, ele é tão jovem, ou essa pessoa é tão jovem, acabou de pegar a carteirinha da OAB, puxa vida, né, existe esse estigma, né, da pessoa que recém pegou a carteirinha da OAB, tem os dois lados, tem pessoas que olham para ti e dizem assim, nossa, isso aí tá com sangue nos olhos, e também tem a situação que as pessoas olham para ti e, puxa vida, ele tá faltando experiência para ele, e isso aconteceu comigo, da mesma forma como acontece contigo, que está aí do outro lado da telinha, está vendo essa live e está querendo, de alguma forma, se posicionar no mercado, seja como correspondente jurídico e até mesmo como advogado. Então, assim, se tu me perguntar, Maria Fernanda, a advocacia, a correspondência jurídica, ela é excludente da advocacia? Muito pelo contrário. Ela complementa a advocacia. Então, assim, você usando as redes sociais da forma correta, você indo ao foro, né, sendo remunerado por isso, você dando publicidade, digamos assim, ó, estou no foro, etc. Ou seja, você vai começar a chamar a atenção das pessoas que, puxa vida, o que ele está fazendo lá? Olha, estou atendendo cliente. É o teu cliente direto? Tecnicamente sim, porque você está atendendo aquele escritório que advoga para um outro cliente. Então, é tudo uma questão de mercado, de visão, e como você vai se posicionar e como você vai vender isso para aquela pessoa que é um B2C, né? Perfeito. O que você falou, para mim é muito interessante ouvir, né, de um advogado realmente falando isso, porque eu não passei por essa experiência. Eu fui da faculdade à correspondência, né? Então eu não tive esse processo de abrir um escritório e agora, né? O que vai acontecer? Na verdade, o meu escritório era e sempre foi relacionado à correspondência jurídica. Mas uma coisa que eu vejo pelas pessoas que mandam mensagem para mim realmente é isso. A pessoa se forma e eu não sei que ilusão que algumas pessoas criam na cabeça de que elas vão se formar e assim, do nada, pá, um monte de cliente, assim, ó, enlouquecidos, assim, ó. Vou contar a minha visão. É sério, eu sou muito ridículo. E tu vai concordar comigo que eu sou ridículo. É sério, eu quando me formei, eu estava na faculdade estudando, eu pensava assim, nossa, eu vou fazer 30 anos quando eu... Não, 27 anos foi quando eu me formei. Daí eu pensei, nossa, eu tenho 27 anos, já quero estar com a minha vida resolvida nos meus 30 anos. Foi a primeira pensamento que eu tive. E eu imaginei exatamente isso, que eu ia sair da faculdade, meu, bum, explodiu cliente, agora contratos milionários. Cara, é sério, isso aí é o que o Suítes te vende, entendeu? Que o Michael Ross, na verdade, ele não é nem formado, né? Não é nada assim. E o cara já saiu ali fechando grandes contratos, fazendo técnicas e técnicas de PNL ali para fechar acordos milionários, etc. Cara, é sério, isso aí é bobagem. Não é assim que vai acontecer na tua vida, não é assim que acontece na minha vida, na vida da Maria Fernanda. Então, assim, é tudo uma questão de degrau. E eu pensava exatamente isso, Maria Fernanda, sabe? Achar que, meu Deus do céu, e daí eu fico pensando hoje, cara, como eu era ridículo. Eu tenho uma vida inteira pela frente, tenho uma vida inteira para eu explorar a advocacia, para eu, né, conquistar novos caminhos, novos rumos na minha vida. E a gente quer resolver tudo isso na época da onde? Da faculdade. Sim, sim. E além da parte de milhares e milhares e milhares de clientes, tem a parte também do milhares e milhares de reais, né? Que vem como na nossa cabeça muito louca como consequência. Claro, vão me formar, vamos ter milhares de clientes, vai ter milhares de reais e vou ter milhares de experiência. O que de fato não é, né? Eu vejo muito, eu tinha na faculdade muitos amigos, por exemplo, que trabalhavam em empresa, jurídico de empresa principalmente, que não tem a menor noção do que é o contencioso, o que é fórum, não tá lá, né? E aí se formava e falava, e aí, né, Brasil? Porque quando você tá como estágio, você pode errar,
né? Entre aspas, você pode errar, você está lá para errar, para aprender. Mas você se formou, tá com a OAB na mão, você é um advogado e acabou. E aí, como é que faz as primeiras audiências? Como é que faz? E aí eu penso que... Ah, e outra coisa também, às vezes a pessoa se forma e está no escritório. Ela teve a sorte de já se formar e ficar contratada lá como advogado júnior no escritório. Beleza, ela não vai ter que passar pela fase do mercado de trabalho, da busca, né, por uma posição no mercado de trabalho como advogado, que eu vejo amigas minhas que já ficaram 3 anos tentando arrumar emprego em São Paulo, que é uma, né, uma potência de cidade, para ganhar, tipo, 3 mil, 4 mil reais. Beleza. Isso quando a pessoa consegue um emprego. Mas, às vezes, a pessoa não quer e ela quer abrir o escritório dela. Que é o seu caso. Você foi assim? Você quis abrir o seu escritório? Como foi? Sim, sempre foi assim. Eu quis abrir sempre meu escritório. E aí foi onde eu comecei a realizar muitas diligências. E não vou te mentir, gente, no início da advocacia, o que te sustenta é a diligência. Né? Então, assim, não tem vergonha nenhuma tu dizer para as pessoas que, nossa, eu atendo um escritório na Bahia, eu atendo um escritório em São Paulo, né? Ou seja, não tem vergonha nenhuma tu dizer isso para as pessoas, porque isso é trabalho. Tu não está roubando nada de ninguém, não está fazendo nada estranho. E só complementando esse teu ponto, Maria Fernanda, hoje aconteceu comigo uma situação bem inusitada. Veio até de encontro com a live de hoje. Eu estava na Caixa de Ciências dos Advogados aqui de Porto Alegre, que é a sala da OAB, e eu estava ali imprimindo algumas petições para eu fazer o protocolo. Qual não foi minha surpresa? Que fui abordado por um advogado, já mais velho, assim, acho que uns 45 anos, 46, mais ou menos, por essa idade, e ele disse assim, oi, doutor, tudo bem? O senhor pode só me dar uma ajuda? Eu quero fazer um protocolo do recurso de apelação. Eu faço aonde ele? Aí eu olhei assim para ele, eu estranhei assim, né? Tipo, como assim aonde? Né? Assim, não, eu faço de forma eletrônica ou é físico? Daí eu perguntei, tá, mas o processo é físico? Não, o processo é físico. Então tu faz de forma física. Sim. Daí onde é que eu faço isso? É lá no protocolo do foro. Resumo, eu entendi que aquele era um jovem advogado, mas de uma pessoa já mais experiente, mas que não sabia o beabá, por onde começar. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, se ele fosse correspondente jurídico, cara, ou sei lá, se ele é mesmo correspondente jurídico ou não, né? Ele já tá ali fazendo os primeiros atos dele. Então, tu imagina a segurança que ele vai dar num atendimento se ele não sabe aonde, como é que se faz, se é processo físico ou se é num recurso de operação. Ele até mencionou para mim, tá, Bruno, mas, Bruno, disse assim, doutor, e a questão do agravo? Não, o agravo, sim, ele é eletrônico, mas a apelação, não. A apelação é lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não importa a idade da pessoa, é a experiência que conta, né? É a sabedoria dela, o que eu faço em tal situação. Sim. Inclusive, eu sofro até, entre aspas, esse preconceito aqui nas redes sociais. Primeiro, pelo fato de ser bacharel. Segundo, pelo fato de ser mulher, querendo ou não, as coisas acontecem desse jeito. Fiz até uma live falando sobre isso. E o terceiro fato é essa questão. Pessoas mais velhas também olham e falam assim, mas quem essa daí vai ensinar? Vai falar, o que é essa menina aí? Sabe de nada. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque é experiência, né, gente? Não sou experiência, mas na correspondência, eu tenho 12 anos. Eu tenho bastante experiência no que se refere à correspondência. E, Bruno, até você falou, você estava no fórum. Pode falar. Maria Fernanda, eu tô achando legal que a Aline Carvalho está comentando bastante. A Aline, ela trabalha na OAB aqui do Rio Grande do Sul. E ela está dizendo que muita gente, depois dos 40, né, acabar recebendo a carteirinha. A Dinha está dizendo que tem 51 anos. O Lau está dizendo que tem mais de 40 anos e tal. Que legal, cara. Sabe, tipo, puxa vida. Esse é um espaço democrático. O que eu vejo que a Maria Fernanda faz é abrir os olhos das pessoas para um novo mundo, para uma realidade, inclusive, que tem até muito arregado com preconceito. Porque o advogado, em tese, é aquela pessoa que todo mundo associa advogado a duas coisas: a poder e dinheiro. É fato. É sempre associam advogado a poder e dinheiro. Daí, como é que você vai se destacar sendo pequeno? Como é que você vai pagar suas contas, de alguma forma, começando? Porque todo mundo começa pequeno. Né? Sei lá, grandes empresas começaram numa garagem. A Google, enfim...
grandes empresas começaram assim, desse jeito. E às vezes a gente acha que o advogado tem que começar lá em cima. Daí tem gente que faz, sabe o que, Maria Fernanda? Eles vão lá e compram um carro importado, se matam fazendo um parcela, entram com uma ação revisional, né, se endividam para mostrar que eles estão tendo sucesso. E isso acontece na nossa advocacia, mas, cara, já está começando da forma errada, entendeu? Tem que começar um passo de cada vez. Com certeza. Não, comum mesmo. Isso até, eu ia te perguntar justamente isso. Você já sofreu algum preconceito, vamos dizer assim, de alguém no fórum que, tipo, te olhou, viu que você era correspondente, estava fazendo alguma audiência, sei lá, e, tipo, te olhou assim? Já aconteceu isso com você? Já tive preconceito com isso, mas de pessoas próximas a mim que descobriram assim, tipo, encontrei uma amiga uma vez no foro e ela olhou o símbolo de um outro escritório que não era o meu, e disse assim, olha aí, tá, virou associada agora do outro escritório, tipo, fazendo piadinha, sabe? E eu olhei assim pra ela, não, beleza. Daí, casualmente, hoje, essa pessoa me mandou uma mensagem, Bruno, eu quero fazer, sei lá, uma cópia de 270 páginas, quanto que eu cobro? Daí eu, bonito, né? Daí a bonita agora quer saber quanto que cobra. Daí eu falei pra ela, olha, né? Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu preço. Então, o que eu quero mostrar pra vocês, gente, que existe esse preconceito, não vou mentir pra ti, existe. E eu vou contar um segredo pra vocês, que eu não falo na minha rede social, e a gente tá aqui entre amigos. Eu vendi o meu segundo carro e eu comprei uma moto. Eu tenho uma PCX. Não é uma moto, maravilhosa, mas é uma moto automática, câmbio CVT, com freio combinado, tipo, maravilhosa. Só acelera e freia. Literalmente isso. Mudou a minha vida. Daí tu para e pensa assim, Bruno, mas como é que tu anda de terno e gravata de moto? Eu subo na moto, ligo ela e ando. Exatamente assim. Simples assim. Simples assim. Porque antes eu levava uns 30 minutos só para estacionar meu carro no foro. E aí eu percebi, cara, eu tô perdendo muito tempo. E eu tinha que me deslocar de um ponto a outro na cidade. E Porto Alegre tem em torno de 6 fóruns. Então, tu imagina, então, são 5 regionais e o foro central. Então, tu imagina eu ter que me deslocar de um ponto a outro para a cidade. Quando eu ia fazer uma audiência, por exemplo, eu levava em torno de 1h30 para eu chegar na audiência. Nossa. Cara, de moto muito mais rápido. Então, assim, fora o dinheiro, gente, né? De gasolina. Fora o dinheiro, economia, na hora de estacionar, etc. Então, pouquíssimas pessoas sabem efetivamente que eu me desloco em Porto Alegre de moto. Porque se fosse de carro, eu faria uma diligência, né, e não faria 2, 3. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que invistam em praticidade, em algo que seja favorável para vocês. Não estou estimulando ninguém para comprar uma moto, mas estou mostrando que, cara, pensa fora da caixa. Enquanto está todo mundo atendendo um cliente, eu atendo 2, 3. É exatamente esse método. E eu faço exatamente isso. Comigo, na correspondência, quando eu comecei, assim, eu acho que quase todas as pessoas assim, olharam para mim e falaram assim, ó, nossa, mas você vai jogar 5 anos da sua faculdade no lixo sendo correspondente? Essa era a frase que eu ouvia de todas as pessoas com que eu conversava. Só que para mim, Bruno, a correspondência, além, né, do fato de ter, enfim, salvado minha vida, que é o que eu falo mesmo, né? Tudo que eu tenho, eu devo a cópia e audiência e protocolo, tudo que eu tenho. Mas era uma coisa assim, eu sempre fui meio... Dentro do direito, eu me sentia um pouco deslocada, sabe? Eu não era aquela pessoa que gostava de sentar e peticionar. Eu adorava peticionar, mas eu tinha que falar... Eu sou muito acelerada, então às vezes eu tinha que falar e alguém... tipo, escrever, entendeu? Eu falava a petição e alguém tinha que escrever, porque eu pensava muito mais rápido, assim, era muito difícil para mim. O que eu gostava da advocacia é a parte de gestão. Eu gostava. Eu falava, o dia que eu tiver meu escritório, eu quero só, tipo, fazer gestão e reunião, né? Prospectar novos clientes, era o que eu gostava. Então, na correspondência, eu encontrei uma liberdade que no escritório de advocacia eu não tinha. Uma liberdade mesmo, assim, de horário, uma liberdade de atender quem eu quiser, de fazer network, de, cara, hoje eu tô falando com alguém do Sul, amanhã eu tô falando com alguém do Nordeste. Eu acho isso muito massa, esse network, sabe? Conhecer o Brasil inteiro, coisa que se eu tivesse enfiada no escritório, eu não ia conhecer, eu ia conhecer aquele meu mundo. Vai de perfil, de pessoa para pessoa, tal. Uma outra coisa que era muito louco, assim, não sei como é em Porto Alegre, mas em São Paulo, os escritórios de advocacia,
e eu sempre trabalhei nos maiores que tinha, né, em São Paulo, tipo assim, o sócio, ele era Deus, ele era tipo intocável, assim, ele tava dentro de uma sala com a porta fechada, aí quando tinha que bater na sala era, ai meu Deus, eu vou na sala do doutor, morrendo, aí batia na porta, ele, ai, que coisa chata, meu, que coisa chata, eu não suportava E era isso. bem isso mesmo, né? Eu fiz estágio e foi bem assim mesmo. Ah, fulano lá e tal. Era Vai tipo, ver minha pensão. não, eu achava isso tão chato. Eu falava, gente, ele é uma pessoa, que coisa chata. Lógico, eu vou respeitar. Eu chamo todo mundo de doutor, a pessoa nem é advogado, para mim, é tudo doutor. Mas se chamar de doutor e, tipo, viver num mundo assim que para com isso daí, entendeu? E a correspondência já muda muita coisa. Outra coisa que eu achava muito legal também, e acho, né, muito legal na correspondência, a formalidade de roupas e de estereótipos é uma coisa muito interessante. Quando eu ia fazer entrevistas, por exemplo, como estagiária, né? A roupa tinha que estar assim, o cabelo e a bolsa e tal, e eu não tinha dinheiro na época. E, meu, direito, querendo ou não, os escritórios mais assim, eles vão olhar isso, né? Fato que vão. Só que não era só isso, era tipo essa coisa desse julgamento, assim, sabe? Hoje, como sócia da Fórum Delivery, eu vou e me apresento em reuniões. Mas quando eu comecei na correspondência, as pessoas me contratavam, não sabia como eu era. Não sabia se eu estava de chinelo, óbvio que para uma audiência eu não ia, mas naquele momento que eu estava no computador recebendo a contratação, ninguém sabia como eu estava, como eu era, se eu fiz pós, se eu não fiz pós. Não interessa, interessa assim, se eu fizesse um bom trabalho, e na correspondência o que é um bom trabalho? É a cópia bem feita, é você pensar no sucesso do cliente, é uma audiência feita em excelência, várias questões. Se eu fizesse isso, pouco importa se eu estava com a bolsa da Vitor Hugo ou se eu estava de mochila nas costas. Isso para mim também foi muito legal. E eu falo isso para quem é jovem, advogado, e jovem não é de idade, é jovem de advocacia mesmo. Sim. Pensem nisso também quando vocês refletirem sobre a correspondência. Essa liberdade em todos os sentidos. Você vai ter o seu escritório, que é seu, tá? Mas ao mesmo tempo você vai ter clientes assim do Brasil inteiro e você vai poder fazer o seu horário. Tipo, não quero trabalhar de sexta. Não quero, não tô afim, entendeu? Aí você não trabalha. Pode acontecer, né, Bruno? Já aconteceu isso com você? De sentir essa liberdade, porque você tem o seu escritório e também a correspondente. Então, o que eu faço, tá? Como é que eu me organizo para eu fazer as diligências e etc. O que eu faço? Eu tenho as minhas notas de expediente, dos meus processos. Quando eu tenho que pegar um processo no foro, e aí respondendo a pergunta da Aline, que ela fez antes ali, dizendo assim, como é que carrega os processos? A minha moto tem um baú. Então eu boto um baúzinho embaixo, que fica embaixo do banco mesmo, entendeu? E aí, olha, não tem nenhum baú aquele de motoqueiro atrás. É embaixo do banco, vem na moto, assim. Então eu coloco meus processos ali. E quando eu vou ver os meus processos no foro, eu já aproveito, faço as cópias que eu tenho que fazer, e também eu já faço os protocolos que eu tenho para fazer. É verdade, Maria Fernanda, que às vezes eu não dou conta de fazer as coisas que eu tenho para fazer. E aí eu tenho um time aqui de 3 meninas que me auxiliam nessas atividades. Então, enfim, acaba um momento, chegando um momento que isso, puxa vida, né? Isso aqui é importante, tem urgente e urgentíssimo. Então, daí tu vai para o urgentíssimo e pede para alguém resolver o urgente. Sim, e aí eu acabo me distribuindo, né? Eu fui para o Canadá, por exemplo, as meninas para mim nesse período, e cara, tipo assim, confiei cegamente nela e elas fizeram todo um trabalho muito bem feito, por sinal, e deu certo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que no início parece que de alguma forma vocês são as pessoas que estão lá fazendo a cópia, as pessoas estão lá fazendo o protocolo, e até e não tem vergonha nenhuma, né, de ser você. Já está indo para o foro para ver seus processos, já está sendo remunerado por isso também. Mas de certa forma, a gente tem que pensar, Maria Fernanda, e acho que a correspondência jurídica ela é perfeita para isso que eu vou falar agora. Nós temos que pensar como um empresário jurídico. Vai sobreviver na advocacia moderna aquela pessoa que não é apenas um advogado, mas um empresário na área da advocacia, na área jurídica. Por que eu falo isso? A advocacia, ela te favorece que tu tenha um atendimento personalizado, que traz teu cliente, né? Advocacia artesanal, existe isso. Só que somente isso não basta. A gente tem que ampliar os nossos horizontes.
E sem mentira nenhuma, Maria Fernanda. Eu encaro a diligência, a correspondência, como mais um cliente fixo no meu escritório. Com certeza. Então, acho que... E às vezes não dá a metade da dor de cabeça, ou, sei lá, um pentelésimo da dor de cabeça que um cliente, empresa, te dá, porque às vezes te cobram, chora um valor, né? Te dá um valor ali baixinho e te entope de trabalho. Então, o que eu estou fazendo hoje na minha vida? Eu não quero ganhar dinheiro, na verdade, na advocacia, todo mundo ganha. Uns mais, outros menos. Então, o teu problema hoje, se você está um pouco triste aí com a tua profissão, não é falta de dinheiro, porque dinheiro tu está ganhando. Ah, Bruno, mas eu não estou ganhando a quantidade de dinheiro que eu quero. Realmente, isso faz sentido. Mas a minha maior preocupação hoje, Maria Fernanda, é ganhar dinheiro com inteligência. Tem muita gente que ganha muito dinheiro e tem pilhas e pilhas de processo, ou coordena, sei lá, 20, 30 pessoas e acabam não tendo qualidade de vida, saindo tarde do escritório. E aí, uma pessoa que vive para trabalhar, né? Então, e eu prefiro trabalhar para eu viver. Então, ganhar dinheiro com inteligência passa também por exercer a correspondência jurídica, porque eu entendo que, uma vez que eu for no foro, para ver os processos, fazer os protocolos, ou até às vezes tirar cópia de algumas páginas de dentro de um processo, eu estou sendo inteligente, porque eu estou indo lá, já estou lá, estou sendo remunerado por isso. E é o que muitas pessoas acabam não percebendo, esse tipo de visão. Exatamente. Exatamente. Ó, deixa eu só responder uma coisa que o Tiago colocou aqui. Será que o processo eletrônico vai prejudicar os correspondentes? Tiago, essa é uma questão que eu recebo muitas dúvidas, realmente. E eu vou falar uma coisa para você. Esse papo vem vindo desde 2013, pelo menos quando começaram a digitalização em São Paulo, tá? E até conversei já com o Dr. José Andrade, do Expert em Audiências, acho que todo mundo aqui conhece o perfil dele. E ele até, como juiz, colocou para mim, cara, Fernanda, as audiências, elas sempre vão acontecer. As audiências. Eu já vi, por exemplo, por videoconferência, eu já vi, mas isso aí, assim, tá anos-luz, eu acho, de acontecer, assim, aqui, porque tem comarca, gente. Eu, como contrato no Brasil inteiro, eu tenho noção das dificuldades, assim, uma coisa é Porto Alegre, outra coisa é tipo uma comarca, meu, que só tem 3 pessoas. O juiz, a parte, o advogado, assim. Tem comarca que não tem nem internet direito, sabe? Então é uma coisa que não vai acabar. E outra, eu acredito uma coisa, aquele correspondente que se limita a só fazer foto de processo, esse talvez daqui a uns 5 anos tenha que começar a se preocupar. Mas a correspondência, no meu ponto de vista, ela vai muito além do que você só fazer uma foto no fórum. Tem audiência, tem peticionamento, tem relatório, tem auditoria, tem trabalhos extrajudiciais, tem, assim, é uma infinidade de situações. O quê? Sustentação oral também é uma possibilidade de fazer. Muito, e assim, o pessoal cobra caro a sustentação oral. Mas é óbvio, você tem que ser especialista, você tem que ser expert. Se você optou viver da correspondência, ou então se você tem um escritório e também é correspondente, você precisa se especializar. Então, por exemplo, sustentação oral. Um cliente meu pediu alguém em Goiânia, muito assim, com trâmite, né, lá dentro do tribunal, que tenha conhecimento dos embargadores e tal. E sobre a matéria. Pediram, falaram assim, eu sei que vai ser caro, porque a matéria era uma matéria, o valor da causa muito alto. O correspondente pediu de 10 mil e 20 mil se fosse deferido. 10 mil. E o cliente foi negociar com o correspondente, porque ele achou ok. Então, assim, isso é um correspondente. Ah, por que o cliente não pegou o avião e foi lá? Porque eles queriam alguém que tivesse presença, que tivesse trânsito no tribunal, eles queriam alguém que conhecesse realmente lá. E é diferente, a gente sabe que é diferente. Alguém que entenda a cabeça dos desembargadores que vão julgar. Mas, enfim, fato é, respondendo a sua pergunta, Thiago, eu acho que não, né? Não vai, porque o trabalho de correspondente é muito mais do que bater foto no fórum. Esse é o começo, esse é o básico, né? Quando eu vou apresentar Fórum Delivery, por exemplo, jamais nessa vida de Deus eu vou falar que eu faço diligência e audiência, eu não falo isso. Eu não falo isso, eu falo que eu sou a solução para o escritório poder focar o trabalho na parte intelectual e deixar toda a parte burocrática
do direito para mim. É isso que eu falo. Eu não falo em nenhum momento diligência e audiência. Eu falo outra coisa. Ai, Fernanda, você faz due diligence? Faço. Você faz acordo? Faço. Você peticiona? Peticiono. Eu faço o que você quiser. Não tem problema. E se eu não souber, eu vou estudar. Eu vou dar um jeito de fazer. E isso é pensar no sucesso do cliente, é pensar o que você falou, né? Advocacia na era moderna, é sair, tipo, sabe, da caixa, assim. Sem medo, Thiago. E outra coisa, o pessoal fala que vai acabar. Eu não sei, mas assim, eu faço mais de 60, 50 diligências todos os dias de cópia. Todos os dias eu tenho pelo menos 50 diligências entre cópia e protocolo. E, sei lá, umas 40 audiências por dia. Todo dia. Então, eu não acho que tá ruim o negócio, não. Viu? Eu acho que o negócio tá bom. Fala, Tá Bruno. bom. Não, então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que, de alguma forma, a gente precisa encarar na advocacia e quando a gente está iniciando a profissão, a gente pensa muito em questão de preço. Quanto que eu vou cobrar para fazer determinada tarefa? Só que muitas vezes, e aí entra também esse tema, tanto na advocacia artesanal, advocacia de massa, advocacia que você exerce dentro do escritório, como também a advocacia forense, no caso, com a correspondência jurídica. Você precisa entender que, de alguma forma, você está gerando valor para aquele teu cliente. E a gente, muitas vezes, não percebe qual é o valor das coisas. Eu já cobrei, Maria Fernanda, R$ 200 para fazer um protocolo. Porque eu entendi que, primeiro, aquele protocolo era extremamente importante e a pessoa, segundo, a pessoa não conhecia outro advogado ali naquela hora. Cara, então, o cara foi lá e depositou para fazer um protocolo, para imprimir, né, tipo, meia dúzia de páginas e ir lá assim, ó, tá aqui, ó, protocolo. Então, mas, qual é o valor que você gera para as pessoas? E eu vejo até a questão, por exemplo, até mesmo da audiência. Cara, existem advogados e advogados. Eu conheço pessoas que fazem, são prepostas, e tipo assim, tem prepostas que parecem advogadas. E eu tenho advogadas que parecem prepostas. Então, existe isso, né? Eu tenho sempre um cuidado de filtrar na hora de, olha, quem é que vai entrar comigo em audiência e tal, porque, cara, é postura, é posicionamento e a forma como você se veste, a forma como as pessoas te veem, diz muito de quem você é. Ah, mas eu não sou que nem a fulana. Beleza, mas você tá andando que nem a fulana. Então, vincula uma imagem com a outra. É inevitável. Sim. Isso aí que você falou de preço é muito louco, porque às vezes, dependendo do cliente, quando você cobra barato, ele não fecha. É muito louco. Não. Ele vai falar... é igual, tipo... Vai, nos casos das mulheres, assim, né? Vou falar, sei lá, de cabelo, tá? Cara, se eu vou lá no salão, entendeu? Pra colocar um mega. E o cara fala que é R$ 500, eu não faço. Porque é ruim. É bizarro isso, mas às vezes a gente tem esse pensamento. E o pessoal pensa que é o contrário. Ai, só vai por preço, só vai por preço. É verdade que tem gente que vai por preço? É verdade. Tá tudo bem, né? Então, já que você vai jogar o jogo do preço, então você tem que escalar. Você tem que fazer volume. É só isso que é o segredo. Parece simples, mas é óbvio, é complexo trabalhar com volume, mas o fato é esse. Quer fazer audiência mais barato? Quer fazer preposto mais barato? Faz! Até porque, gente, vamos combinar aqui uma coisa. Para ser preposto não precisa ser advogado, não, tá? Então não me venha falar que tem que cobrar o valor da tabela da OAB para fazer audiência de preposto, porque a minha mãe pode fazer audiência de preposto se ela quiser. Enquanto não mudarem a lei, enquanto ninguém falar nada sobre isso, é assim que é. Não adianta você gritar, você pode jogar no chão. Ai, meu, não vai mudar. É assim desde que o mundo é mundo. Eu trabalho com isso há 12 anos e sempre foi assim. E na boa, vai ser sempre assim. Preposto é assim. Agora, precisa escalar, né? Uma coisa é você ir no fórum fazer um negocinho. Outra coisa é você ir no fórum fazer 10 negocinhos. Agora, outra coisa também que a pessoa precisa entender. Não é do dia para noite que isso acontece. Não é. Não acha que você vai começar hoje... É um trabalho de formiguinha, né? É todo dia. É um trabalho de formiguinha. É todo dia. E as pessoas entenderam que na nossa geração as pessoas são muito imediatistas. Muito. Na tua geração e a minha, acho que nós somos mais ou menos parecidos de idade, sim. Às vezes não é tão imediatista assim. Mas a galera mais nova que eu, meu Deus do céu, eu já quero enriquecer, estourar champanhe. Sabe o que eu recebo, Bruno? Eu recebo assim, eu tô cadastrada, ó o maior absurdo para quem tá começando na correspondência. Ó a frase.
eu me cadastrei na plataforma tal, tem 3 meses e eu ainda não recebi uma diligência. Aí eu falo, sério? E você vai esperar chegar o Natal? Porque assim, não vai chegar uma diligência. Não é assim que trabalha. Não é se inscrever na plataforma e ficar assim, ó. Ai, não chega, né, a diligência. Ai, o que será que tá acontecendo? Ah, acorda a vida, gente. Não é... Você tem que só fazer isso da sua vida? Não. Você tem que, né, ser diligente, pro fórum, que nem o Bruno falou. Você vai ficar na sua casa sentado no sofá olhando o aplicativo para ver se chegou diligência? Tenha essa paciência. Depois reclama da plataforma. Não é assim que acontece. E outra, o cliente, ele não vai olhar para sua cara e falar assim, nossa, olha que legal, eu vou te passar 600 audiências. Ele não vai fazer isso. Ele vai te passar 1, 2, 1 de novo, 5, né, Bruno? Não é assim? É assim, é aos poucos. Você precisa provar que a confiança do seu cliente. Na advocacia e na correspondência, é tudo à base da confiança. Se a pessoa confia em você, ela vai te indicar para outras pessoas, ela vai passar mais trabalhos para vocês na advocacia do mesmo jeito. O boca a boca é o melhor qualquer plataforma que existe, é o boca a boca. E Maria Fernanda, deixa eu só corroborar com tudo isso que a gente está falando aqui, a questão de preço e valor. Eu atendi um escritório aqui em Porto Alegre, mas daí, tipo, eles queriam, na verdade, uma consultoria de marketing digital. E aí eu fui lá no escritório, conversei com eles e tal. E olha que interessante, a gente falou sobre essa questão da correspondência, né, da advocacia. E a advogada ali do escritório, ela disse assim, olha, Bruno, eu preciso contratar pessoas pelo Brasil inteiro. Não é sempre, mas às vezes precisa contratar as pessoas. E eu precisava contratar... Não, eu falei para eles de ti, eu comentei da Fórum Delivery e tal, ela não conhecia. Ela, que legal, vou começar a pesquisar, começar a procurar saber mais quem são essas pessoas aí. E aí, olha que interessante que ela falou. Que ela ligou para uma audiência, acho que em Manaus. Ligou para um advogado, não sei aonde que ela encontrou o advogado, foi na internet, e aí o advogado disse, olha, eu preciso fazer uma audiência de conciliação. Daí o advogado, na hora, falou assim, R$ 150. E ela, tá, não, beleza, mas tu quer saber um pouco mais sobre o caso? Não, tranquilo. Se vocês toparem aí, daí você passa e me informa o que é o serviço. Falou bem assim para ela. Ela, então tá, obrigado, doutora. Gratidão e tal. E aí ligou para um segundo profissional lá naquela região. E aí o que aconteceu? A menina que atendeu foi uma advogada, e ela disse assim, uma audiência de conciliação sobre qual matéria? E aí ela falou assim, mas qual demanda? E ela começou a encher aquela advogada de perguntas, e ela disse assim, olha, o valor da audiência é R$ 250. Sabe o que ela fez? Fechou. Contratou a segunda, que encheu ela de perguntas, e sabe o que ela me disse mais ainda, Maria Fernanda? Olha que é muito louco isso. Ela disse assim, Bruno, se me contratasse, se ela me pedisse um salário mínimo para fazer aquela audiência, eu pagaria. Eu pagaria até R$ 1.200 para ela, para fazer aquela audiência de conciliação, para ficar 5 minutos na frente do juiz. Só que, lógico, tu não tem como saber o valor da demanda, nem nada, e a menina, acho que não quis, né? Enfim, fazer um valor muito alto. Uma dica que eu dou para as pessoas é, quanto mais distante as pessoas são de ti, maior, tecnicamente falando, tu pode cobrar delas. Porque elas não têm muita referência na tua região. Verdade. Então, isso que ela fez foi agregar valor. Exatamente, agregar valor. Agregou valor. Eu também, quando ligam aqui, a não ser que a primeira pergunta seja quanto você cobra para fazer uma cópia, aí a pessoa, tipo, perguntou, né? Aí eu vou falar de preço. Mas quando ligam aqui, tanto. Mas aí, quando ligo e falo, eu preciso contratar uma diligência, eu não falo também valor direto. Tá, mas e aí? Como é que é? Tal. Manda seu e-mail para eu passar um portfólio. Óbvio, sempre vou pegar. Tem gente que perde essa oportunidade, né? Fala o valor, aí o cliente fala, tá bom, vou ver, obrigado. Não perde essa oportunidade. Fala, não, doutor, faz o seguinte, fala aí seu e-mail para manter um contato, eu vou te mandar as comarcas que eu atuo. Não perde a oportunidade de pegar o e-mail da pessoa. Tem que pegar, porque ela não te contrata hoje, mas amanhã ela pode te contratar. Não é só na hora. Gostei disso daí que você falou de preço, viu? Eu falo isso por mim. A Fórum Delivery
cara do que contratar o correspondente na ponta, né? Por óbvio, eu intermedio a contratação. Mas por que o cliente prefere, às vezes, contratar uma logística do que contratar na ponta? Porque certamente eu devo agregar algum valor para o meu trabalho, que ele, Claro. né, praticidade, segurança, sei lá, alguma coisa eu devo agregar para que ele venha para mim e não vá direto ao correspondente na ponta. Ou seja, gente, mais uma vez, o preço nem sempre é tudo. Nem sempre. Mas quando é, escalem. Escalem. E às vezes o pessoal fala assim, ah, mas ele falou que ele ia mandar várias coisas, não mandou. Gente, escalar não é só escalar no mesmo escritório. Para um cliente, né? Exatamente, é escalar para vários. Eu vou fazer cópia por R$ 30. Então, o que eu preciso? De vários clientes. Ou de vários processos daquele cliente, ou um processo de vários clientes. Mas, da mesma maneira, a conta vai fechar. E existe hoje no Brasil um dado que eu peguei com a Samantha Albini, no curso de controladoria jurídica que eu fiz em Goiânia, em maio. Ela me falou que existe no Brasil hoje entre 50 e 150 mil escritórios de advocacia no Brasil. Isso tudo são os potenciais clientes para os correspondentes. É muita gente. Não existe falar que, mas não tem. Tem, claro que tem. É só saber procurar e saber trabalhar. E a audiência, ela vai sempre existir no processo judicial. Então, por mais que diga assim, mas acabou a cópia porque o processo é eletrônico. Mas acabou, sei lá, enfim, tal diligência porque o processo é eletrônico. Cara, sempre vai existir a audiência. E digo mais ainda. Eu, por exemplo, se tem um processo no Paraná, eu contrato alguém do Paraná para peticionar para mim. Porque, embora seja pela internet, cara, o sistema do Paraná é totalmente diferente do nosso. Cara, é um absurdo, assim, é uma coisa que só os paranaenses entendem, e às vezes nem eles entendem lá com aquele sistema. Então, o que eu faço? Eu contrato alguém para que possa fazer esse tipo de trabalho. Então, por mais que você diga, mas é internet, agora é digital para o Brasil inteiro. Realmente, no conceito é muito bonito, mas na prática é uma senha que tu tem que validar, tu tem que ir lá não sei o que para cadastrar tal token. Então, assim, nada é como a gente imagina que é, a não ser quem experimenta, né, quem vivencia a prática mesmo daquele trabalho. E eu conheço escritórios aqui também que tem um contencioso gigantesco, mas não tá nem aí com o processo eletrônico. Pede cópia do mesmo jeito, porque eles não têm paciência. Gente, o escritório grandão, eles têm duas opções. Ou eles têm um centro de controladoria jurídica interno, que são as pessoas que entram nos sistemas dos tribunais no Brasil inteiro para pegar as cópias, ou eles contratam o correspondente para fazer isso. Sério, eles não querem. Mesmo que o processo seja eletrônico, você acha que eles querem ficar lá fazendo um download, ficando 1 hora para fazer um peticionamento? Eles não querem saber. Eles têm, 30 contestações para fazer por dia. Você acha que eles vão fazer? E não vão fazer. Então, é ilusão. Mas o fato também, Bruno, que eu penso é o seguinte, cara, por que focar no problema ao invés de focar na solução? Pensar que a correspondência está morrendo é pensar num problema. Então, ainda que se isso acontecer daqui a 10 anos, são 10 anos para tu ganhar dinheiro, meu. Depois você pensa o que você vai fazer de sua vida. Fala aí. Por aí. E, gente, só dando uma dica aqui para vocês, né, para tentar agregar algum valor. Talvez muitos já façam isso, muitos já conhecem, mas eventualmente alguém aqui não conheça isso e eu posso estar, de alguma forma, contribuindo com você. Eu atendo um escritório, olha que interessante isso, eu atendo um escritório que é aqui de Porto Alegre. Daí tu para e pensa assim, mas por que é que um escritório de Porto Alegre te contrata, Bruno? Porque eles não têm condições de atender toda a demanda que o escritório precisa. E também não tem um interesse, a necessidade de contratar uma pessoa full-time lá no escritório deles. Então, conforme a possibilidade de conveniência deles, eles me contratam. E eu faço uma coisa que é, praxe, eles já sabem disso, e eu agrego muito valor para eles por conta disso. Primeiro, procuro muito dar um excelente atendimento para aquele cliente. E eu sei assim, eu sou colega do fulano de tal, ou seja, eu me posiciono para o cliente daquele escritório como se eu trabalhasse naquele escritório. Daí eles começam a me perguntar umas perguntas muito específicas do processo. Daí eu falo assim, olha, quem está cuidando desse caso é o doutor fulano.
ele é a pessoa mais indicada dentro do escritório para estar atendendo, né, respondendo as suas perguntas aqui. Eu estou preparado para essa audiência, entendeu? Ou seja, eu me vendo como se fosse alguém do escritório para o cliente. Agregou ou não agregou valor na hora de contratar? Agregou. Não, e aí esse cliente vai ligar para o cliente, né, dele e vai falar, ó, falei com o Bruno, tal. Meu, imagina se o seu cliente não vai ficar satisfeito de saber que tem um correspondente que veste a camisa ao ponto de falar que é um braço do escritório. Animal. E assim, tem muitas pessoas que já que eu atendi lá, desse, doutor, pai, eu quero te contratar. Falaram bem assim pra mim, não, tu fica tranquilo, eu tô lá no escritório lá do fulano, então se precisar de mim, eu tô lá, entendeu? E tá tudo certo. Porque acontece muito isso, tu presta um bom atendimento às pessoas, e aí é uma questão de caráter e de personalidade. Tu não pode roubar o cliente do escritório. Cara, é daquele escritório, então não é teu, entendeu? Então, assim, cartão não ando quando eu vou para esse tipo de diligência, tal, audiência, eu não ando, por exemplo, com o cartão do meu escritório. Não faço nada, porque eu estou ali apresentando, né, e representando o escritório tal. E aí eu faço o meio de campo para eles. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, tô fazendo uma perguntinha rapidinha, Maria Fernanda, aqui pro pessoal. Gente, ó, já fiz a pergunta e já respondi também. Gente, uma pergunta. Alguém aqui gostaria de fazer diligência e ainda não fez? Comenta aqui com a gente quer saber quem você é, né? Se tem essa dificuldade toda que a gente está falando, ou se essa dificuldade está só na nossa cabeça. Se você já sofreu também algum preconceito por exercer a advocacia, a diligência, comenta também aqui embaixo com a gente, porque, puxa vida, às vezes parece que as coisas só acontecem comigo, né? E a Maria Fernanda fala que só acontece com ela, e quando a gente vê, puxa vida, a gente está com a mesma, né, com o mesmo problema social, digamos assim, na nossa profissão, sofrendo juntos. Inclusive, isso que você falou, que doido, né? Porque quando eu comecei o Instagram, eu acho que... Não, hoje em dia tem vários perfis, assim, que falam de correspondente, mas não assim, né? Assim, ninguém falava. Porque era uma área que, tipo, correspondente. Eu sempre gostei demais do que eu fazia e faço até hoje. Então, para mim é orgulho, assim, de verdade, falar que eu trabalho como correspondente. Jamais eu fiz correspondente, fiz assim escondido, sabe? Não, gente, sou correspondente e acabou. Ó, várias pessoas falando aqui, ó, eu nunca fiz diligência. Hoje, a Ana Paula, ponto advocacia, diz que hoje sofreu, né, algum preconceito, assim, na profissão. E eu posso dar só uma sugestão para você que tem o mesmo problema que eu, que, enfim, que sofre esse preconceito. Uma coisa que eu entendi é que, de alguma forma, as pessoas, elas gostam muito de ti. Elas te amam. Mas, algumas pessoas... Não, te ama muito mais forte. Mas as pessoas gostam muito de ti. E elas querem te ver bem. Elas querem teu bem. Mas, de alguma forma, elas não querem te ver melhor que elas. Elas querem que você fique bem naquela condição ali. Mas nunca superior a elas. Gente, essa é uma regra do mundo. Então, quando você está ganhando dinheiro com inteligência, que pode olhar assim, puxa vida, estou ganhando um valor aqui que não é lá grandes coisas, não é tipo 10 mil reais para fazer uma diligência, e normalmente às vezes não é isso que nós somos, para isso que nós somos contratados. Então, o que eu quero dizer para vocês é que as pessoas não pagam os nossos boletos. Que eu vejo muito na nossa profissão, eu digo profissão enquanto advogado, tem muito cacique para pouco índio. Tem muita gente que diz ser algo que não é, que vende uma experiência, que vende uma imagem, que vende uma bagagem por trás, que, meu amigo, não é tudo aquilo ali que ele está fazendo. Isso aqui que é o mais frustrante, que você está trabalhando, você não está roubando dinheiro de ninguém, pode ser que, eventualmente, alguém esteja aqui rindo de você, ou estejam jogando alguma charadinha, mas os boletos é tu que paga, não é o outro. E aí as pessoas ficam pensando assim, puxa vida, não vou fazer correspondência, não vou ser advogado, né? Ser preposto. Cara, não tem vergonha nenhuma. Esses dias eu fui dar uma palestra, conheci uma menina, e aí eu falei para ela assim, encontrei com ela no foro. E ela, ai, doutor, atendo alguns escritórios em São Paulo e tal, e eu gosto mais dessa parte de diligência. Eu não fico tanto com processo. E eu olhei para ela, que legal, eu tenho processo e faço diligência. Cara, quando eu falei isso para a guria fez assim, ó.
Ela fez uma cara, porque ela imaginou, de repente, por eu ter esse perfil no Instagram, por, enfim, falar de algumas coisas e tal, que eu não faço isso. Exatamente, mas é bobagem. Cara, o dinheiro, ele é igual, ele não vê cor, dinheiro não tem cheiro, não tem nada. E o dinheiro, ele tá na mesa, que é pra gente pegar. E muitas vezes a gente não pega o dinheiro, porque a galera fica pensando, puxa vida, se eu pegar esse dinheiro que tá aqui na minha frente, eu não vou pegar o dinheiro. Então, assim, ó, pega o dinheiro, entendeu? Aprende a ver o mundo de uma outra forma. E liga o botão do né? Para aquelas pessoas que estão ali pensando nesse tipo de coisa, porque eles não vão pagar, e muitas vezes quem tem esse olhar para ti são pessoas frustradas. Ou elas queriam ter os contatos que tu tens, ou elas queriam ter a humildade, ou, sei lá, a resiliência que tu tens para fazer isso aí. Porque muitas vezes, cara, bate lá o dinheiro na conta, tem gente aí com 10 mil reais negativo e se nega a tirar uma cópia de um processo. Eu conheço pessoas assim. Nossa. Que já me declararam assim, Bruno, eu tenho, sei lá, 10 mil reais negativo no banco e eu não tiro, não faço uma cópia porque eu acho que é um absurdo. Se colocam num pedestal, se colocam como se fosse um verde superior. E aí, meu querido, o cheque especial come e não tem perdão. Nossa, não tem nem o que falar depois disso que tu falou. Perfeito, perfeito. Humildade, gente. Humildade sempre. E, assim, vergonha é ficar liso, que nem alguém falou aqui do Piauí. Eu não vejo sentido, tipo, quando a pessoa fala, eu não vou fazer. Tipo, quais são as opções? Ou é R$0, ou é R$30. 40, tipo. Não, prefiro zero. Qual é a lógica disso? Pelo amor de Deus. Cara, olha, é impressionante. Sabe qual é o maior mal da nossa profissão? São os advogados. São os nossos colegas. Porque o cliente não te julga, o cliente nem sabe, às vezes, está fazendo lá no foro, entendeu? Mas muitas vezes o advogado ele fala para um outro advogado. Ele quer se posicionar para ser visto e reconhecido pelos clientes, mas também pela classe. Só que, cara, para e pensa. As pessoas não te dão dinheiro, elas só querem pegar o teu dinheiro. E se você mostrar para elas que, olha, estou fazendo correspondência, estou ganhando 7 mil reais por mês, é sério, tu vai passar no outro dia ganhar 13,5. Porque o mesmo cliente que tu tá servindo, eles vão atacar, eles vão tentar, de alguma forma, vender, e por isso que as tuas estruturas têm que estar extremamente sólidas, porque senão tu vai realmente perder o cliente. Porque tem pessoas que só querem saber o preço e não querem saber o valor das coisas. Verdade. E aí a galera vai lá e joga metade do seu preço. Infelizmente, é a falta de ética, né, que a gente estava falando. Já sofri bastante. Exatamente. Ô, Bruno, deixa eu falar, que vai estourar o tempo aqui no Instagram. Sabia que você era a pessoa certa para falar sobre isso aqui quando eu te convidei, porque eu acho você um cara, assim, sensacional. Vou te conhecer agora pessoalmente, mas acho que a humildade te define, assim, em todos os sentidos. Eu sinto que você é uma pessoa do bem, assim, sabe? Do amor, da gratidão. Acho o máximo, quando se falava lá, a live da gratidão de sexta-feira. Eu acho isso muito maravilhoso, de verdade. E acho que é por isso que a gente criou essa conexão, ainda que não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas é como se sempre tivesse conhecido na vida, a ponto de eu confiar todos os trabalhos da minha empresa para ti, em Porto Alegre, de olhos fechados, a Gabriela, a Alessandra, você sabe, você fala com elas. Sim. E assim, você era o cara certo para eu convidar para fazer essa live. Muito obrigada, de verdade, viu? De coração. Muito obrigado. Sabe que é recíproco esse sentimento. Embora tu diz assim, eu não te conheço, na verdade a gente já se conhece. A gente nunca se apertou a mão. Só isso. A verdade é essa. E esse é o efeito, gente, das redes sociais. E muitas vezes, Maria Fernanda, as pessoas não sabem aproveitar o máximo da rede social. Acho que, sei lá, tirar cópia de um processo, ir numa audiência com preposto, e não. Por que não colocar isso também na rede social? Não vai colocar como preposto, mas, puxa vida, mais uma audiência, né? Finalizando o dia com uma audiência e tal, sabe? Dando publicidade a isso, porque não é errado que você faça esse tipo de publicidade. Você não pode assim, olha, me contrate, esse tipo de coisa, mas, cara, tu tá te vendendo sem te vender. E o advogado, gente, ele não é fantasma. Ele é um profissional que tem que aparecer porque ele precisa pagar a sua unidade da OAB, a OAB precisa receber, se não receber, eles vão cancelar a tua inscrição somente voltando com pagamento. Então, assim, não existe almoço grátis. As pessoas querem receber dinheiro e não tem problema nenhum você cobrar dinheiro também.
se alguém tem